Olá, amigos e amigas dessa casa querida que nos acolhe no dia de hoje. Eu sou Miriam Nascimento, sou do Centro Espírita Irmã Rosa, em Niterói, e venho hoje, a convite dessa casa, compartilhar com vocês uma reflexão que eu considero muito especial. Falaremos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições. Mas antes, nós vamos fazer a nossa página de leitura, para já sintonizarmos com o estudo de hoje, com essa reflexão, e também conectarmos as nossas mentes. E eu convido todos, então, a esse momento, compartilhando o livro Caminhos para o Amor e a Paz, na psicografia de Raul Teixeira, pelo espírito Ivan de Albuquerque, e nessa mensagem que se intitula A Começar por Mim. Jesus, quero postar-me sempre a teu serviço e cantar mundo afora a tua mensagem, transformada na terra em confortante e doce aragem. Não pretendo jamais fazer-me omisso ante tanto trabalho que me espera, como ceareiro da esperança, antecipando as conquistas da nova era. Mestre, quero seguir-te sem cansaço e pautar-me pelos teus ensinamentos passo a passo, apresentando ao mundo o amor do nosso Pai. Quando vejo o caminho em que nossa humanidade vai e percebo os enganos, os vícios, os males e a dor, sinto que posso ser útil onde for. Sinto, então, que posso ser teu instrumento. Fortifica-me assim e ilumina-me cada sentimento. Inspira-me na ação, no bem de cada dia. Sabedor como sou de que esperas que a alegria alcance cada lar e cada coração. Que vibras para que tudo seja renovação nos rumos dessa vida planetária. Não permita, Jesus, que a luta necessária possa cansar minha alma. Faz-me mais consciente do meu próprio dever, para que teu servidor honrado eu possa ser, dando brilho e valor aos labores do mundo. Quero dizer-te, enfim, que posso abrir os braços e abraçar os meus irmãos que, como eu, são caminheiros do progresso. E por isso, Jesus, é que ainda te peço, abrasa-me todo o ser para que eu seja nobre e companheiro, espalhando no planeta o teu luzeiro, e ao mesmo tempo que possa ouvir-te a doce voz, porque então jamais me sentirei a sós, e encorajado cantarei, enfim, toda aventura que me irá na alma, feliz por poder acolher-te dentro de mim. E com essa mensagem tão bonita que nos traz a nossa serenidade necessária para o início dessa nossa reflexão, vamos então fazer a nossa prece. Convidamos a todos nesse instante para unir os pensamentos, elevando-os a Deus, nosso Pai de infinita bondade. Senhor, aqui estamos com o nosso coração conectado ao teu amor, à tua infinita bondade e justiça. Aqui celebramos, Senhor, a oportunidade dessa doutrina bendita que nos esclarece, nos conforta. Que cada coração aqui presente possa sentir o abraço carinhoso da espiritualidade amiga que coordena o trabalho desta casa, sempre nos estimulando, nos iluminando, e assim pedimos a permissão para iniciarmos o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, é com muita alegria que vamos falar desse tema, apesar desse tema falar de aflições. Porque esse capítulo eu costumo dizer que é um capítulo de cabeceira.
capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo que vem trazer respostas muito importantes, quebrando muitas vezes algumas barreiras, dificuldades que nós temos de compreender o que acontece ao nosso redor. Quando Allan Kardec nos traz esse capítulo, trabalhando as bem-aventuranças, a mensagem digna e bendita que o Mestre nos deixou para acalentar os nossos corações, para nos dar um norte, um guia, uma orientação sobre tudo aquilo que está permeando a nossa jornada terrena. É muito comum que muitas vezes busquemos o Evangelho no momento que mais estamos precisando. Mas Jesus nos ensinou que é preciso usar o Evangelho também como recurso preventivo, para que muitas das nossas dores possam ser acolhidas, porque fazem parte do nosso projeto ainda, como espíritos imperfeitos, através das nossas escolhas, muitas vezes aprendermos através da dor. Para que essa dor se desdobre como um fenômeno, num sofrimento que seja completamente compreendido e cada vez mais trabalhado por nós, sendo amenizado, sendo até mesmo evitado, na medida em que nós vamos aprendendo e amadurecendo espiritualmente. A dor ainda faz parte, né, da nossa realidade, como espíritos ainda errantes, no sentido de caminhantes, né? E ela, com certeza, se desdobra de várias formas, para cada um de nós, ela reverbera de uma forma. Então, Kardec vem trabalhando duas questões nesses itens, né? Estamos trabalhando aí os itens de 6 a 10, e ele, nesse primeiro momento, ele nos convida a entender, através de um questionamento muito comum, né, na humanidade, que pertence a toda a humanidade, que são o que nós consideramos muitas vezes as injustiças, né? Como observar, por exemplo, a consequência. Nesse capítulo mesmo, nós já passamos pela justiça das aflições, já passamos pelas causas atuais das aflições, e agora nós estamos tentando trazer a visão que é clara, né, de que algo que nós observamos que nos aconteceu, um efeito, e que a causa é muito clara para nós. Olha, eu optei por fazer algo e, obviamente, isso me trouxe uma consequência, e é claro para mim que aquela consequência positiva ou negativa, ela teve ali uma causa, isso é muito claro. Mas existem fatos em que nós nos percebemos, muitas vezes duvidosos, né? Questionadores de onde veio essa fonte, essa causa para tanto sofrimento. Então, Kardec começa a fazer esse desdobramento, trazendo lá no início, né, falando desde que existem males na vida que a causa primária é o homem, pelas nossas próprias escolhas conscientes, né, ou às vezes até uma forma inconsciente, mas que é possível, que é tangível para nós percebermos, nós já sabemos ali, mas existem outras que, pela aparência, é muito estranho, né, que a gente possa ali passar por uma questão que parece ser uma fatalidade, eventos que muitas vezes envolvem situações de saúde, situações nos nossos relacionamentos. Ele vai falar ali da perda de entes queridos. Ultimamente, né, nesse período da pandemia, nós temos passado aí por muitas situações, de muitas dores em relação a isso, muitas vezes situações até muito repentinas, né, que nós não esperamos, e que de um dia para o outro, muitas vezes a nossa vida parece que foi virada, né, de cabeça para baixo. E ele vai dizer, ainda esses acidentes sem nenhuma previsão, que nós não poderíamos impedir. As reveses da fortuna, nós temos aí também a situação desses intempéries do nosso globo terrestre, que em constante revolução ainda nos trazem tragédias, né, naturais, que muitas vezes arrastam muitas pessoas
para o processo de retorno à vida espiritual. E também as frustrações, as reveses da fortuna, as questões dos flagelos naturais, né? Ele comenta aqui, as enfermidades de nascença, que são questões muito pertinentes. Uma criança nascer de uma determinada limitação, uma determinada doença que está ali na sua genética, né? E que vem, às vezes, trazer uma situação para a família muito crítica, né? Muito difícil. E que por que essa criança nasce, muitas vezes, se essa criança, ela aparentemente não fez nada para nascer daquela forma. Se acreditava no passado, se trazia a ideia de que seria sempre uma punição divina por atos daqueles que antecedem, né, a criança. Então, os pais, a família, por algum motivo, por alguma conduta, né, que estivesse ali fora do que Deus esperava, castigava, então, as suas gerações futuras. E hoje, essa questão das deformidades, das limitações, a ciência vem nos esclarecer na questão física, né, genética, como isso se desenvolve, a questão também, muitas vezes, de uma influência que não está diretamente ligada à genética, mas a uma condição, né, em locais, por exemplo, onde existe ali uma influência química, né, de questões, lugares onde tem guerras, né, a questão da alimentação, isso tudo, claro, existe ali uma fonte, a gente sabe que há um desdobramento ali que pode acontecer, mas por que aquela criança é vítima, né, daquela limitação, daquela enfermidade, se ela nem teve tempo ainda de cometer pecados, como se entende ali em algumas situações, né? Ou para nós, se essa criança ainda nem teve tempo de viver a sua encarnação e já está ali vindo com esse peso, né? Assim como muitas vezes no meio do nada da vida acontecem coisas surpreendentes de pessoas boníssimas que conhecemos e que passem por verdadeiras tsunamis em suas vidas. E nós ficamos nos perguntando, e até mesmo, muitas vezes, nos revoltando. Por que Deus fez isso comigo? Por que comigo? Por que Deus permite tanto sofrimento no mundo? Nós que trabalhamos com a juventude, temos essa oportunidade, escutamos isso muito dos jovens, né? Porque Deus permite aquele momento em que o jovem começa a questionar muito, mas por que Deus permite tanta injustiça, tanta dor, tanto sofrimento? Então, nós resgatamos em A Gênese, quando Kardec, no capítulo, logo no início, que ele vai falar sobre Deus, ele vai falar que a nossa referência para compreender como a justiça divina, as leis divinas atuam nas nossas vidas, que nós precisamos fazer uma conexão com os atributos da divindade. Deus, soberanamente justo e bom, perfeito, ele não pune os filhos simplesmente por uma questão de escolha pessoal sua, como se Deus fosse humano, né? Os deuses do Olimpo, os deuses da mitologia grega, eles tinham essa personalidade, eles tinham essas decisões que eram influenciadas pela raiva, eram influenciadas pelo orgulho, pela vaidade. Isso pertence a nós, mas Deus, que não é um espírito, não é uma pessoa, é uma inteligência suprema, é essa causa primeira, né? Essa base de tudo, de toda a criação, é perfeito. Sendo perfeito, os recursos que são disponibilizados pela providência divina também são perfeitos. Então, por que isso tudo acontece, né? Existe aí um convite que a doutrina espírita, que o método, né, que é utilizado para que nós, como espíritos imortais, possamos ser educados, evangelizados. Esse método é um método que Kardec também utilizava
de observação. No primeiro momento, observamos esse cenário, aquilo que acontece conosco, e começamos, então, ou vamos nos ter despertado a revolta, a insegurança, o medo, o desânimo, porque quando esses problemas são muito reincidentes, chega assim a bater um certo desânimo, né? Porque às vezes a gente consegue se equilibrar, superar aquele problema e vem outro em seguida. Nossa, quando a gente tem aquela respirada, né? Parece que vem uma onda e derruba de novo. E existem situações em que nós observamos de irmãos, né, que convivem conosco, que nós, enfim, passam, cruzam o nosso caminho, que são realmente, parece que estão nadando no meio de uma tsunami. Cada dia que passa é uma tragédia, né? É uma notícia ruim, é algo que acontece que parece que vem para realmente destruir aquela criatura. Então, Kardec ele vai dizer que, inclusive, que muitas vezes os que nascem nessas condições, elas certamente não fizeram nada nessa existência para merecer, né? Mas o que exatamente, o que se não se pode evitar isso, se não se tem como evitar, se isso acontece de uma forma em que nós não conseguimos explicar exatamente o porquê aquilo aconteceu, né? E, ao mesmo tempo, tantos seres desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. E nós, muitas vezes, ainda ficamos mais incomodados quando vemos irmãos nossos, porque somos todos irmãos, mesmo que não desejemos, né? Somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, que ainda se comprazem no mal, que utilizam a sua inteligência, as suas potências para o mal, aparentemente sem nenhum tipo de problema, passando ali, vivendo e curtindo a vida, né? Saudáveis, enquanto criaturas que nós consideramos queridas, amorosas, passando ali por dificuldades. Pessoas reclamando, como diz Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele traz uma lição chamada padecer. Essa lição, ele se correlaciona ao processo de cura da mulher que sangrava e que foi curada por Jesus a partir de um movimento que ela fez, da sua vontade de se aproximar de Jesus, com o movimento da fé, né? E que dali ela, por um processo de atração, atraiu aqueles fluidos benéficos de Jesus tocando em suas vestes. E ele fala que muitos de nós ali, muitos companheiros nossos, muitas vezes vão estar ali reclamando, sofrendo, reclamando da dor, padecendo, como crianças que perdem os seus brinquedos, como pessoas que, mediante aos prazeres, né, vulneráveis, efêmeros, sendo retirados, sofrem terrivelmente. Estamos passando por um momento de restrições, tivemos que nos isolar socialmente, né? Ficamos privados de muitos abraços, de muitos encontros, de muitas atividades, muitos companheiros, infelizmente, perderam seus empregos, tiveram a sua condição de vida, qualidade de vida muito limitada. Muitos companheiros tiveram ali a distância dos entes queridos, né? E caindo, inclusive, num rol da tristeza, se sentindo totalmente solitários, misto, né, gente? São muitas emoções, né, que nós estamos vivendo. E aí, nesse contexto, quando a gente observa que é um momento de grande desafio para nós, né? Para muitos é simplesmente desesperador. É impossível se manter sob um controle. É impossível, muitas vezes, pensar na coletividade, porque é uma questão de sobrevivência, né? Para aquela pessoa,
sair por aí, sair fazendo, desejando fazer, usar a sua liberdade da forma como ele entende, porque é uma questão para ele, no momento de crise, uma escolha de sobrevivência, enquanto para outros ainda há uma condição ali de pensar um pouco mais sobre a situação e tomar uma atitude diferente. Mas o sofrimento não pode ser minimizado, né? Cada um de nós carrega uma necessidade, nós temos necessidades e muitas delas não são atendidas. Então, elas se manifestam muitas vezes na agressividade, na tristeza, no isolamento, né? Muitas vezes no desprezo, na forma como nós exigimos que o mundo nos atenda, na desconfiança, desconfiamos de tudo. Nós nos sentimos tão lesados, né, que nós desconfiamos de tudo, achamos que todos são desonestos, porque nos sentimos lesados de alguma forma. Então, Kardec vem nos mostrar, né, que essa é uma realidade. Realmente temos aí esses cenários, né, que nos atendem, mas como? O que dizer, enfim, né, dessas crianças que, em tenridade da vida, só conheceram os sofrimentos? São muitas histórias, né, meus amigos? Muitas histórias. Mas ele diz: problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, que anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça, da providência divina. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra, aquele espírito, né? Aquela alminha ali que foi criada no momento que nasceu, ela depois de algumas horas morre. E qual foi o sentido disso, né? Então, voltamos à resgatamos o conhecimento de um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma. O corpo, somos espíritos, não temos um espírito, somos espíritos que sobrevive à morte do corpo físico, né? E temos uma história, uma bagagem, uma história maravilhosa, riquíssima, onde nós temos ainda ali muito aprendizado, alguns escorregões, né? Mas também temos as nossas conquistas morais, porque, afinal de contas, é a lei do progresso, né? Passamos pelo melhor momento que estamos na nossa existência, porque estamos aqui aprendendo, todos nós, ninguém passa pelo mundo sem aprender algo, né? Então, até mesmo esse espírito que vem muitas vezes por poucas horas, ele, como espírito mortal, está aprendendo. E aí, ele então começa a puxar agora esse raciocínio. O que fizeram essas almas, né? Que acabaram de sair das mãos do Criador para verem neste mundo abraços com tantas misérias e que merecem no futuro uma recompensa, uma punição qualquer, visto que não podido praticar nem o bem nem o mal. E aí, então, ele traz um axioma, algo que é muito certo: todo efeito tem uma causa. Né? Isso é uma coisa, gente, que a gente tem que colar na geladeira, né? É aquele lugar que a gente vai toda hora lá olhar. É algo que é muito importante a gente entender. Todo efeito tem uma causa. Nós normalmente temos uma tendência a tratar dos efeitos, que é algo mais imediato, mas muitas vezes esquecemos de atender as causas. E enquanto não tratarmos as causas, dificilmente os efeitos vão cessar, né? Mas a causa e o efeito, ela não é só por questão negativa, não. Ela também se você trabalha uma causa positiva, ela vai te trazer um efeito positivo. Né? Ora, os benefícios que muitas vezes um espírito, por exemplo, que vem com um talento maravilhoso para a música, tem uma causa. A causa é a própria dedicação do espírito, né? Que a sua capacidade, o seu talento nato, na verdade, ele vem de uma conquista moral do espírito, da sua capacidade, do seu desenvolvimento intelectual,
seu desenvolvimento artístico, né? A sua sensibilidade. Então, tudo vem, com certeza, de algo que transcende a matéria. O pensamento materialista, que é combatido diretamente pelo pensamento espiritualista, né, ele vem nos mostrar o limite, o ponto de vista, né? Qual é a diferença que esse ponto de vista que Jesus fala tanto, que é a questão da vida futura. Então, ele vem falar, desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Então, nos convida a raciocinar. É preciso pensar. Observamos, vamos analisar e vamos raciocinar. O que realmente é matéria, o que é da matéria, o que é do espírito, né? Ora, ao que efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, opa, agora vem aí um novo ponto, né? Se não conseguirmos aqui analisar, raciocinar, perceber algo a causa atual, ela só pode ser uma causa anterior. Por quê? Porque entendemos que existe uma vida pregressa, existe um, um ser espiritual, né, que tem uma história pregressa. Então, a consequência, da mesma forma que ela acontece na vida atual, ela também pode acontecer o mesmo processo vindo lá do passado. Então, a gente pode comparar a nossa vida, se a gente semeia aqui algo que a gente investe, né? Seja no campo material, seja no campo espiritual, a gente vai ter ali uma colheita no futuro. Então, assim também é na visão do espírito. E a natureza, a lei natural, né, todo o universo é regido por essa lei. Então, esse movimento, ele acontece em tudo. Então, ele vai dizer que nós não podemos, que Deus não vem com esse intuito da punição, de punir os filhos, né, de fazê-los padecer simplesmente porque ele deseja, mas porque faz parte do nosso processo de crescimento, né? Poderia ser diferente? Poderia e pode, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Então ele vai dizer, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal, e se esse mal não fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a quem ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. E aí ele encerra falando aqui que nem sempre o homem é punido ou punido completamente na sua existência atual. Então a gente traz esse termo punição, na verdade, fazendo uma consideração em relação à educação, né? Porque, na verdade, essa punição ela não está resumida ao que a gente entende de punição, que traz um quê de vingança, um quê de querer essa compensação, né? Para Deus, na verdade, é um processo educativo. Então, ele vai dizer que a prosperidade do mal é apenas momentânea. Por exemplo, se a pessoa cometer ali naquele momento, né, ele não colher exatamente aquilo que ele está plantando nessa existência, com certeza isso trará um outro projeto futuro, porque a lei divina, né, está ali para que as nossas consciências sejam despertadas. Então, muitas vezes, nós até, de certa forma, ouvimos falar, né? Olha, escapou da lei dos homens, mas da de Deus ninguém escapa. E aí, na verdade, Deus não tem esse ar de vingança, né? De prazer, de muitas vezes, olha, não vai escapar não, né? Olha, esse aí já não volta mais para o planeta Terra, né? Esse aí vai para o planeta inferior.
existe uma logística extremamente generosa, amorosa. Ela não tem esse caráter, né, ainda carregado do orgulho que nós temos impregnado. Então, ele vai dizer que o infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento por sempre dizer, perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então, a gente aproveita esse gancho para também aceitar o convite da doutrina espírita, que nos estimula a autonomia moral. Somos herdeiros de nós mesmos, como diz o Espírito Joana de Ângeles. Trabalharmos as nossas responsabilidades, os nossos compromissos com a nossa própria existência, né? Então, o que é importante a gente começar a rever? Rever aquilo que nos limita, aquilo que nos aprisiona. E, nesse sentido, Leon Denis vai trazer no livro O Problema do Ser e do Destino, um capítulo que ele fala da dor, né, das potências da alma, e ele traz a dor, o problema da dor, a dor que faz parte ainda da nossa trajetória terrena de espíritos imperfeitos, mas ele traz, como sempre, Leon Denis é muito poético, né? Então ele nos ajuda a entender um pouco e a sair um pouco dessa bolha, dessa visão que muitas vezes nos faz pensar muito mais numa lei de ação e reação, que é muito mais voltada para a matéria do que a da lei de causa e efeito, que tem atenuantes, né? Então, eu estou sem a mão porque na outra encarnação eu cortei a mão de alguém, ou usei mal a mão. É muito mais do que isso. O projeto divino é muito mais complexo do que isso, né? Na verdade, muitas vezes, existe realmente uma condição parecida, próxima, né? Mas não é como a nossa lei humana, que em alguns lugares ainda existem, né? Se você roubar, você ali tem a sua mão retirada, né, do corpo para que você não possa roubar mais, para você ser punido. Então, a lei divina ela é muito mais complexa, ela é muito mais complexa no sentido de transcendência, né? Ela não está resumida a essa ação e reação, a esse impacto. Existem atenuantes, existem questões que durante o caminho dessa reparação também podem acontecer atitudes e escolhas nossas que amenizem, até mesmo nos poupem, né, dessa dor, porque nós já aprendemos, já escolhemos o caminho certo, né? Então não é necessário, muitas vezes, que essa dor seja tão pungente. Eu me lembro de uma história sempre do cachorro, o cachorrinho que estava deitado sobre um prego viradinho para cima, o cachorro deitou em cima, e as pessoas admiradas, mas como é que esse cachorro aguenta ficar deitado nesse prego e não se levanta? E alguém comenta por quê? A dor que ele sente não é o suficiente para fazer ele levantar. Então, muitas vezes, esse impacto, né, que a dor causa em nós, ela é para justamente nos movimentar, para nos despertar, e não simplesmente para nos punir, né, no sentido humano da palavra. Então, Leon Denis, ele vem justamente nos convidar a pensar um pouco fora da caixa, né, a não ficar nesse ciclo vicioso de querer descobrir o que nós fizemos no passado. Eu devo ter feito coisas horríveis, devo ter sido uma pessoa horrível, para justificar o que nós estamos passando, né? Então, ele vem dizer que tudo o que vive neste mundo sofre. A natureza, os animais, o homem, e, entretanto, o amor é a lei do universo, e é pelo amor que Deus formou os seres. Então, tudo aquilo que a gente muitas vezes cria como uma forma dramática, né, de explicar por que estamos passando por isso, ou porque o outro está passando por isso, muitas vezes é uma visão totalmente distorcida. Temos que nos preocupar muito mais com as oportunidades que nós estamos tendo de aprender e não ficarmos excessivamente preocupados
Eu costumo dizer que é uma fofoca espiritual, querendo saber o que aconteceu com o outro, o que aconteceu com a gente, o que será que a pessoa está passando por isso, né? Então ele diz, e é pelo amor que Deus formou os seres, somos feitos pelo amor. Então esse processo não é absolutamente eterno, né? Ele não é eterno. Vai chegar um momento que nós não precisaremos mais passar por esse processo da dor. Contradição aparentemente formidável, problema angustiante que perturbou tantos pensamentos e os levou à dúvida e ao pessimismo, porque às vezes realmente desanima, né? E causa uma certa angústia, uma certa revolta. E ele vai falar que, por exemplo, o animal ele está sujeito à implacável luta pela vida. Entre as ervas do prado, sobre a folhagem, as ramagens dos bosques, nos ares, no seio das águas, por toda parte, se desenrolam dramas ignorados. Depois, no seio da civilização, prossegue sem cessar a matança dos pobres animais inofensivos sacrificados às nossas necessidades ou submetidos nos laboratórios aos suplícios da vivissecção. E aí ele vai dizer da história da humanidade, pairando sobre os séculos, o quanto nós tínhamos ali tristes cantigos de sofrimentos humanos, queixas infelizes que vêm à tona, quantos infortúnios ocultos estão sendo revelados nessa pandemia, não é? Muitos. A desigualdade, questões de relacionamento, a crise nos faz emergir, né? Questões que estavam adormecidas. E aí ele vai dizer, a dor segue todos os nossos passos, ela nos espreita em todas as voltas do caminho. E diante dessa esfinge que a fita com seu olhar estranho, o homem se faz a eterna pergunta, por que a dor? E aí, então, ele vai dizer, né, que muitas pessoas vão dizer que é uma punição, uma expiação, como alguns dizem, né? É reparação do passado, resgate das faltas cometidas. E ele diz, então, uma frase que para mim é maravilhosa, porque vai resumir exatamente a pedagogia do amor que Jesus veio nos ensinar, porque ele veio nos apresentar um Deus de amor, né? No fundo, a dor é apenas uma lei de equilíbrio e de educação. Então, Kardec, agora nessa segunda parte, ele vem nos mostrar a condição de espíritos imperfeitos em um mundo de provas e expiações, onde nós temos ali a reparação, a necessidade da reparação dos nossos erros, como também, muitas vezes, provas. Então, Kardec vai dizer, nem todo sofrimento é expiação. Muitos deles são provas escolhidas pelo espírito para fortalecer as suas potências, para se manter no caminho, fortalecer, trabalhar a sua convicção moral. Né? Então, realmente vale a pena. Esse livro de Leon Denis, ele é maravilhoso, né? Ele vai descrevendo um capítulo inteiro, vale a pena. Eu me recordo de uma história que eu escutei em algum programa há um tempo, de um relato de um médico espírita que trabalhava num hospital, que tinha uma vinculação com uma casa espírita, e ali havia um jovenzinho com paralisia cerebral. E ele era totalmente dependente, né? Havia, pelas condições físicas, um sofrimento, uma dor muito grande física, as condições mesmo, né, de saúde, enfim, sempre tinha ali muitos problemas respiratórios, digestivos. E um dia aquele médico passa pela visita, né, passa por aquele jovenzinho e se compadece daquela dor, daquela situação. E ele, em pensamento, ele se pergunta: o que terá feito este espírito para passar por esse tamanho sofrimento? E naquele momento, ele então capta, através do pensamento, o quê? Uma mensagem do espírito que coordenava aquela tarefa no hospital.
E esse espírito, esse companheiro, ele então narra, né? Ele fala, esse espírito não necessitava passar por esse tipo de dor, porque ele veio de forma voluntária para auxiliar os pais. Porém, ele então aproveita esta oportunidade, que não é uma expiação, mas que se transforma em uma prova para ele perseverar no bem. E ele ajuda aquela família, porque aqueles pais, os espíritos, né, que estão ali tutelando a sua existência, eram espíritos que reincidentemente abandonavam o compromisso com o próximo. Estavam sempre no trato individualista. E aquela enfermidade, aquela limitação uniu os dois e os ajudaram a perseverar no olhar generoso para com o próximo. Um filhinho que ali necessitava da sua atenção. Essa é a solidariedade, né, que o próprio universo tem dos planetas, dos astros e que vem se estendendo até nós também. Então, Kardec vai justamente falar que existem situações de sofrimento, nem sempre são necessariamente, né, expiações. Nós não estamos só expiando, também estamos passando por provas que nos preparamos, né, que buscamos muitas vezes essa ajuda dessas provas para nos fortalecermos. Então, ele vai dizer que assim vai se explicarem pela pluralidade das existências, né, pela reencarnação e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre bons e os maus nesse planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão somente do ponto de vista da vida presente, é o que nós conseguimos enxergar na vida material. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a aprender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Quer dizer, todos nós passaremos por esse processo de aprendizado do nosso jeito, da nossa forma, né? De acordo com as nossas necessidades. Então, não há um destino, né? Estou destinado a sofrer. Na verdade, ele diz assim, que nós, na nossa condição ainda, muitas vezes temos a sensação, né, que essas imperfeições vão nos conservar presos para sempre. Mas, na verdade, há um momento, claro, que nós vamos passar, né, vamos superar essa fase. Graças a Deus, todos nós estamos superando, todos nós vamos superar, né? Então, ele vai dizer, as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos, extremamente ignorantes, para que eles possam fazer uma escolha com conhecimento de causa. Muitas vezes, espíritos que têm essa necessidade realmente do sofrimento para o despertar, mas sempre no contexto educativo. Vamos lembrar lá que Leon Denis fala que, na medida que nós nos afastamos da lei, que nós causamos um desequilíbrio, nós somos convidados a restaurar esse equilíbrio. A reparação é a restauração desse equilíbrio, né? E nós sentimos na prática a importância dessa reparação, porque nós observamos do início ao fim o quanto a vida precisa ser valorizada, o quanto o outro precisa ser respeitado, o quanto é duro passar por algo que nós causamos ao outro, né? Uma situação que nós causamos ao outro. E aí ele vai dizer que não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo detone, então, da existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. É um plus, né? Para que a gente possa aí se fortalecer. Provas e expiações, todavia,
não são sempre sinais de relativa inferioridade. E ele fala uma coisa interessante, que ele diz assim, a expiação serve sempre como prova, porque ao mesmo tempo que nós reparamos, nós também estamos passando, né, por essa prova de aprendizado. Porém, nem sempre a prova é uma expiação. Então, muitas vezes ele vai... Por que ele vai dizer isso? Porque muitas vezes, como nós nos preparamos para a prova, foi uma escolha, né? É muito mais fácil quando ela chega para nós, mesmo que tenhamos o esquecimento do passado, de alguma forma nós pressentimos isso e recebemos isso com mais resignação, apesar das dificuldades. Quando no caso da expiação, que é esse processo de o remédio amargo que precisamos tomar, né? Nós não queremos tomar, remédio amargo ninguém quer, né? Então há uma certa rejeição, uma dificuldade maior quando nós temos a diferença entre a expiação e a prova, né? Bom, e ele vai então, finalizando aqui esse pensamento, trabalhando o seguinte, né? O que nos leva a sair desse ciclo vicioso, em que normalmente nos leva a, muitas vezes, plantar mais dívidas, né? E gerar mais dívidas até mesmo para uma outra existência, porque muitas vezes estamos no meio da condição que precisamos, da família que precisamos, da situação que precisamos, mas nem sempre conseguimos, às vezes sucumbimos, né? Aquilo que foi proposto. E podemos até mesmo, nessa situação, gerar mais dívidas. Então, olha a importância da gente parar para pensar. Quando Kardec pergunta aos imortais, né, como é passar da teoria para a prática, o que fazer? Porque a gente tem conhecimento, mas há uma dificuldade de realizar aquilo que nós sabemos na teoria. Os espíritos são taxativos, eles vão resgatar a mensagem dos filósofos, né? Do conhecimento, do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, conhecer as nossas limitações, para poder, enfim, tratá-las de forma verdadeira, de forma justa, sem terceirizar a responsabilidade para o outro. Sempre acabamos culpando o outro que foi culpado por algo que nos aconteceu, né? Pela nossa infelicidade. Nós sabemos que as nossas conquistas são pessoais. Então, o outro ele pode até ter alguma responsabilidade por um evento que aconteceu, mas o que eu faço com o que ele me fez é sempre responsabilidade minha, né? E nós precisamos ficar atentos, então, se conhecer aquilo que é reincidente, que traz prejuízo. O orgulho me traz prejuízos, né? Eu sou muito orgulhosa. Saber identificar, saber o que é o orgulho, saber o que é o egoísmo, as chagas da humanidade que nos limitam. A culpa, que muitas vezes nos paralisa. O medo do desconhecido. É preciso buscar o conhecimento. Então, são muitos recursos que nós podemos utilizar para que finalmente a gente se liberte. Jesus já dizia, né? Que a verdade nos libertaria. Mas não é a nossa verdade, não é a minha, não é a sua. É a verdade universal, a verdade que paira sobre todos nós, que vai trazer lá a nossa lei do amor, né, da criação divina. E ele encerra aqui, então, dizendo para nós que os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Essa questão da expectativa versus realidade, a nossa decepção, muitas vezes, com a vida, com as pessoas, né? Joana de Ângeles diz que só se desilude quem se ilude. Então, é preciso que a gente fique atento às nossas expectativas. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. Nós ainda temos um longo caminho pela frente. Mas Jesus, com sua sabedoria e generosidade, compartilhou conosco a possibilidade
que é indiscutível, né? Do poder que nós temos de fazer brilhar essa luz. Ele dizia, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Vocês podem ter vida em abundância, né? Nos trazendo sempre o otimismo. Jesus era realmente sempre soube elevar nossa moral, né? Sempre trouxe ali muito otimismo. Então, nos mostrando que é como se nós estivéssemos, de certa forma, contaminados, né? E tivemos que ficar isolados, não podemos passar adiante enquanto não nos depurarmos. Estamos isolados, nos primeiros, qualquer tipo de sintoma, nós temos que ficar de quarentena, né? Para que não possamos contaminar ninguém, possamos nos cuidar. Então, para que possamos avançar sem ter consciência plena do caminho do bem a seguir. E esse momento que estamos vivendo está nos solicitando muitas decisões do que é certo a se fazer. O que é certo a se fazer tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você, tem que ser bom para todos. E o que é bom para todos, né? Então, são muitos questionamentos, muitas coisas que estão vindo aí para a gente pensar aquilo que é justo, aquilo que é saudável, oportunidades que nós estamos tendo de tomar decisões e fazer escolhas que vão ter consequências. E nós precisamos ter lá o nosso sim, sim, o nosso não, não, como de Jesus, aprendermos a fazermos escolhas que possam, que a gente pense nas consequências, a gente precisa, né, ser menos inconsequente. Então ele finaliza dizendo que as provações da vida ou fazem, que as provações da vida os fazem adiantar-se quanto bem suportadas. Então, estamos passando por momentos difíceis? Estamos. Como suportá-los? Quais são as ferramentas que nós temos hoje de consciência, de conquista moral? Todos nós temos conquistas morais que nos ajudam a superar conhecimento. Já, só a nossa disponibilidade, né, de querer aprender, de querer já pensar em algo, já é muito bom. Então, vamos aproveitar, ver o lado bom da nossa vida, né, das nossas questões, para usar isso a nosso favor, ao invés de ficar focando no pessimismo, nas coisas negativas. As realidades existem, as questões existem. O realista, ele vê os dois lados, o positivo e o negativo, né? Só o pessimista que vê somente o lado negativo. Aquele, pois, que muito sofre deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia de uma próxima cura. Então, se temos ali um processo muito grande, não precisa saber exatamente o que a gente fez, né? A gente só precisa saber que a gente está aqui para aprender, para nos tornarmos pessoas melhores. E se esse projeto veio para a gente, é porque a gente consegue dar um passo a mais, nem que seja o próprio passo da consciência, porque um ser que passa, por exemplo, por um ambiente de muita violência, que comete violência, ele em algum momento da sua vida ele conhece o amor de uma mãe, um criminoso, hediondo. Ele teve uma mãe que o amou, ele teve uma avó que o amou, ele teve um irmão, ele teve um amigo. Ele conheceu o amor. Muitas vezes acolhemos no nosso seio familiar espíritos extremamente rebeldes, totalmente diferentes de nós. Nossa família é tão maravilhosa. E de repente vem essa ovelha negra aqui. O que está fazendo aqui? Né? E nós nos comprometemos com esse espírito para mostrar a ele o que é o amor. Então temos que acolher e amar. Cada vez mais no exercício da não condição, né? Então ele diz aqui, aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer essa oportunidade de crescimento. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências. Nós somos impacientes, né? Mas a gente vai aprender a ser paciente, porque a reincidência, tudo que bate à nossa porta, vai exigindo da gente paciência, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Por isso que estamos aí. Não basta uma existência, temos que sempre que recomeçar. E o recomeço tem muito a ver com a reparação, não precisa esperar
né, outra existência, já podemos começar a reparar agora. Já podemos observar com um pouco mais de critério, com um pouco mais de amor próprio. Amar-se é importante, né, para a gente se permitir se libertar dessas mazelas. Meus amigos, vou encerrando aqui o nosso encontro, contando uma história que eu achei muito bonita, muito simples, mas muito bonita, e que diz que conta a história de um reino que existia um sábio. O sábio, ele era uma pessoa que sabia tudo, tinha resposta para tudo, né? E aí ele era incomodava, tinha também um rapaz nesse reino que era muito incomodado com esse sábio, porque ele ficava assim, não é possível que ele tenha resposta para tudo, ele saiba tudo. Eu vou pegar esse sábio, eu vou criar uma situação, vou pensar aqui numa situação que eu pegue ele, né? E, e ele acabe não sabendo responder. Então ele ficou ali pensando, criando uma situação, imaginando, e ele então teve uma ideia. Ele pensou: eu vou pegar um pássaro, vou colocar na minha mão, de mão, fechar levemente a minha mão, e vou perguntar a ele se ele acha que o pássaro na minha mão está vivo ou morto. Se ele disser que o pássaro está vivo, se ele disser que o pássaro está morto, eu vou abrir a mão, o pássaro vai voar e ele vai errar, né? Se ele disser que o pássaro está vivo, eu vou apertar um pouquinho mais até o pássaro desfalecer, então ele vai errar também. Não vai ter como ele não errar, né? Eu vou dar meu jeito. E assim ele fez. Ele foi encontrar o sábio e foi lá com o pássaro na mão. E ele diz: sábio dos sábios, né? Tu que sabes tudo. O que eu tenho um pássaro na mão, ele está vivo ou ele está morto? E o sábio então disse para ele: meu bom homem, a vida desse pássaro está nas suas mãos. Meus amigos, a nossa vida está nas nossas mãos. Sob o amor divino do Pai, que todos nós possamos encontrar paz, serenidade, força nesse momento, desejando aqui, já deixando um grande abraço de gratidão para essa casa ter aqui me acolhido, né? E vamos então à nossa prece de encerramento e de gratidão a Deus. Pai amado, chegamos ao final de mais um encontro. Obrigada, Senhor. Os nossos corações se encontram acolhidos, mas também muito amados. Aqui, Senhor, deixamos a nossa gratidão, o nosso pensamento no bem, a nossa vontade de mudar, de aprender cada vez mais, de sermos pacientes, de compreender, de seguir em frente. Senhor, pedimos por todos aqui presentes, aqueles que ouvirão esse encontro, essa reflexão em algum momento, por aqueles que estão sofrendo nesse instante e ainda não compreenderam o objetivo maior da vida, a condição nossa como espíritos, ainda sofredores, mas que um dia seremos esses espíritos ditosos, libertos e amados para sempre. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Até o próximo encontro. Que vocês possam ter, assim, um momento de muita paz, de muita serenidade. Até a próxima.